Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula, nós vamos continuar com ligações químicas estudando geometria molecular. Geometria molecular trata-se da forma das moléculas, como é que os átomos se dispõem no espaço. Há várias teorias para se explicar geometria molecular. Nós vamos estudar a mais simples delas, a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, também denominada a teoria VSEPR, que vem da sigla em inglês Valence Shell Electron Pair Repulsion. Essa teoria é tão simples, mas tão simples, que a teoria é o nome dela. A teoria afirma que os pares de elétrons da camada de valência, isto é, da última camada, sofrem repulsão, de forma que os ângulos entre eles passam a ser máximos e iguais. Porém, um dos formuladores desta teoria, o químico canadense Ronald Gillespie, ele percebeu que o nome pares de elétrons na teoria podia levar a erros. Então ele passa a trabalhar com um outro conceito, denominado domínios. Nós podemos dizer então que os domínios da camada de valência sofrem repulsão, tendendo a produzir ângulos máximos e iguais. Mas o nome da teoria continuou teoria da repulsão dos pares de elétrons, e você deve estar se perguntando, mas o que são domínios? É simples, vamos ver. Vamos contar os domínios de elétrons do átomo central, porque quem define a geometria da molécula é o átomo central. Aqui eu tenho o carbono do grupo 14 com 4 elétrons na camada de valência, cada átomo de hidrogênio com um elétron, formando o octeto do carbono. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Cada par de elétrons, estou contando só do átomo central, é um domínio. Então, eu tenho 4 domínios aqui no CH4 no metano. No caso da água, o oxigênio também é do grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência, que aqui estão representados em vermelho. Cada hidrogênio tem 1, mais 1, 2. Quantos domínios tem em torno do átomo central do oxigênio? 4 domínios, porque pares de elétrons não compartilhados, como esses dois, também são contados como domínios. Um caso com 2 domínios, o gás carbônico, onde nós observamos 2 ligações duplas. Uma ligação dupla conta como um domínio, então em torno do átomo central eu tenho 2 domínios. Eu sei que são 4 ligações, eu sei que são 4 pares de elétrons, mas contam-se 2 domínios. No ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio, o nitrogênio é do grupo 15 e tem 5 elétrons na camada de valência. Nós temos uma ligação simples e uma tripla. A simples conta um domínio, a tripla um domínio, também tem 2 domínios. Resumindo, a ligação simples, a dupla ou a tripla contam-se como domínios. E pares de elétrons não compartilhados no átomo central, não vai contar esse aqui do átomo central, se eventualmente tiver, também se conta como domínios. Quais são as disposições dos domínios no espaço? Bem, em primeiro lugar, disposição linear. Ela ocorre quando nós temos 2 domínios. Aqui tem 2 exemplos genéricos, uma molécula com 2 ligações simples e aqui com uma simples e uma tripla, lembrando que a tripla ocupa um mesmo domínio, então ambas têm 1, 2, 1, 2, 2 domínios. Essa disposição é linear, forma-se um ângulo de 180 graus entre as ligações, e aqui numa representação tridimensional, para se compreender perfeitamente a disposição linear. A disposição de domínios trigonal plana ocorre com 3 domínios.
Então aqui em ambos os casos nós temos 1, 2, 3 domínios. Lembrando que a dupla, quando ocorre, ocupa um domínio. A disposição é trigonal plana. Cada par de elétrons se dirige para um dos vértices de um triângulo equilátero. Isto é, todos os ângulos são iguais e valem 120 graus. Então aqui é 120 graus, 120 graus, 120 graus. Nesta animação, nós percebemos que a molécula é plana, trigonal plana. A disposição de domínios é tetraédrica quando nós temos 4 domínios. Nesse caso, os domínios se dirigem para os vértices de um tetraedro regular. E os ângulos são todos iguais e valem 109 graus e meio. 109 graus e 28 minutos, aproximadamente 109 graus e meio. Então, numa animação, esta é a disposição tetraédrica. Pois bem, a disposição dos domínios no espaço vai determinar a geometria da molécula. Então, finalmente, nós vamos ver moléculas e geometrias. Moléculas com 2 domínios são sempre lineares. Aqui, por exemplo, o hidreto de berílio. O berílio é um problema, gente, porque ele é um metal, ele deveria fazer ligação iônica, mas ele faz comumente ligação covalente. O pior de tudo, o berílio se estabiliza com 4 elétrons. Ele é do grupo 2, tem 2 elétrons. Veja aqui. Ele compartilha 2 e fica com 4. O importante aqui, tem 2 domínios em torno do berílio do átomo central, a molécula é linear. No gás carbônico, em torno do carbono nós temos 2 domínios, com cada dupla ligação ocupando um domínio, a molécula é igualmente linear. No cianeto de hidrogênio, novamente 2 domínios em torno do átomo central, novamente uma molécula linear. Já moléculas com 3 domínios, elas podem ser trigonais planas ou angulares. Angular vai ser uma exceção. Então veja o caso do boro. O boro também é uma exceção à regra do octeto, como o berílio. Ele é do grupo 13, tem 3 elétrons na camada de valência e compartilha 3 para ficar com 6. Eu dei o exemplo aqui do boro H3, pode ser boro, cloro 3, boro, flúor 3, enfim. Com 3 ligantes, trata-se de uma molécula trigonal plana. O mesmo ocorre com o formaldeído, onde o carbono faz uma dupla ligação com oxigênio, ocupa um domínio, mais um 2, mais um 3 domínios, molécula trigonal plana, exatamente como o desenho mostra. Já no ozônio, nós temos 3 pares de elétrons em torno do oxigênio, 1, 2, 3. Porém, um dos vértices desse triângulo não é ocupado por átomo nenhum. Então ele repele os outros 2, mas não tem átomo lá. Quando os químicos dão o nome da geometria, eles olham apenas para os átomos. E veem então uma molécula com 3 átomos, mas não linear, a um ângulo diferente de 180 graus. Esse tipo de geometria é chamado de angular, ou molécula dobrada, ou molécula em forma de V, entre outros nomes. Com 4 domínios, nós temos 3 casos. A molécula pode ser tetraédrica, piramidal ou angular. Entenda bem, os 4 domínios sempre vão ter disposição geométrica tetraédrica, mas a geometria da molécula pode ser um desses 3 casos. Em primeiro lugar, o metano CH4. Ele tem 4 domínios. A disposição dos domínios é tetraédrica. Em cada vértice do tetraedro tem um átomo, a molécula é tetraédrica e fim de papo. Já na amônia, o nitrogênio com seus 5 elétrons na camada de valência, mais um 6, mais um 7, mais um 8, ele forma
o seu octeto, 4 ligações simples, a disposição dos pares é tetraédrica. Olhe que para as ligações fica igualzinho aqui, mas num dos vértices não tem átomo. Então os químicos não ficam com vergonha de falar que essa molécula é tetraédrica, sendo que só tem 3 ligantes no átomo central. Essa molécula, então, é denominada de molécula em forma de pirâmide trigonal, uma pirâmide de base triangular, mas simplesmente ou geralmente é chamada apenas de piramidal. E a água, gente, o exemplo mais importante. O oxigênio, quando se liga a 2 átomos de hidrogênio, ainda tem 2 pares de elétrons não compartilhados. Então eu tenho 4 domínios. O par de elétrons não compartilhado ocupa um domínio. A disposição dos pares é tetraédrica. Olha os pauzinhos cor-de-rosa que você vê que é tudo igual. Mas a gente não pode chamar de tetra uma coisa que só tem dois ligantes. A molécula de água, então, é denominada molécula angular. Esse é o nome mais usado no Brasil, né? Na literatura internacional, que segue o inglês, é band, molécula band, dobrada. Em francês também, QD, que é dobrado. É isso. Ou às vezes molécula em forma de V, molécula em forma da letra V. Essa teoria também pode ser utilizada para se determinar geometria de íons. E nós vamos ver aqui o caso mais importante, o cátion hidrônio. Ácidos, quando dissolvidos em água, liberam o cátion H+. Mas o cátion H+ não fica solto. Ele fica preso na molécula da água, ele fica preso num par de elétrons não compartilhado da água, que passa a ser compartilhado, numa ligação covalente por coordenação, antigamente denominada dativa. Qual é a geometria desse íon? Bem, você imagina a água angular, mas com disposição dos pares tetraédrica. Imagina um átomo de hidrogênio grudando aqui. Eu tenho uma molécula com geometria, eu tenho um íon com geometria semelhante à da molécula da amônia, isto é, uma pirâmide trigonal ou piramidal. Alguns detalhes. Em primeiro lugar, se a molécula é biatômica, só tem 2 átomos, gente, não vai sair contando, o cloro tem um par, 2, 3, 4, disposição tetraédrica, isso não interessa. Se tem 2 átomos, por 2 pontos sempre pode-se passar uma reta, toda a molécula biatômica é linear. Atenção também que os programas que desenham moléculas são cada vez mais frequentes, difundidos e muitos gratuitos. Então começam a aparecer nos livros, nos exames vestibulares, desenhos da geometria. Geralmente são usados 4 tipos. Você manda o computador desenhar um desses 4. E tem modelos de plástico também para se montar. Tem o modelo de pau e bola, o modelo de bastão e bola, o modelo de enchimento espacial em que não aparecem as ligações, apenas os volumes dos átomos, os denominados raios de Van der Waals, o modelo de bastão que mostra só a ligação, em todos os casos a molécula da água, claro, e o modelo de linhas, que ignora solenemente os átomos de hidrogênio. Ele é principalmente utilizado para moléculas muito grandes e gigantescas que aparecem na química orgânica e principalmente na bioquímica. Fica mais simples enxergar a molécula às vezes, utilizando-se o modelo de linhas. Em pouco tempo, nós memorizamos as geometrias das principais moléculas e podemos então delas derivar facilmente, até mentalmente, a geometria de outras. Em primeiro lugar, lembrando que é o átomo central que define a geometria. Então imagine que você já saiba que o metano, CH4, tem geometria tetraédrica. Qual será a geometria do cloro metano? Ora, o cloro é monovalente como o hidrogênio. Ele vai substituir um átomo de hidrogênio e a molécula vai ficar igualmente tetraédrica.
Observe que nós pedimos aqui para o computador desenhar os volumes dos átomos proporcionais. E o cloro então ficou maior. Na representação no modelo de enchimento espacial, nós temos essa imagem. É muito útil também associar com grupos periódicos. Então você já sabe, imagine que saiba de cor que a molécula da água é angular. Qual será a geometria do sulfeto de hidrogênio H2S? Ora, o enxofre é do grupo do oxigênio, grupo 16 ou 7 porquinhos. Então a disposição dos elétrons vai ser a mesma. A disposição vai ser tetraédrica e a geometria angular. Eventualmente, a única diferença, se você representar os volumes dos átomos proporcionais, o enxofre é maior do que o oxigênio, porque pertence ao terceiro período da tabela periódica e o oxigênio ao segundo período. E qual seria então a geometria do fluoreto de enxofre, SF2? O flúor é um halogênio monovalente, é só imaginá-lo substituindo os átomos de hidrogênio. A molécula é igualmente angular. Tem alguns casos que fogem daqueles que nós estudamos até aqui. Eu vou falar apenas de dois para você saber que existem. Em primeiro lugar, o pentacloreto de fósforo, PCl5. Os ângulos máximos iguais são respeitados quando a geometria equivale a duas pirâmides de base triangular ligadas pela base, isto é, uma geometria bipirâmide trigonal. E no caso do hexafluoreto de enxofre, a geometria pode ser associada a duas pirâmides de base quadrada ligadas pela base, isto é, uma bipirâmide quadrada. Essas geometrias também podem ser chamadas de hexaédricas e octaédricas, que são as geometrias desses poliedros imaginários. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.